Olá, você que está me ouvindo nesse momento. Estamos no nosso canal Evangelho Sem Eufemismo e vamos tentar, pela graça de Deus, com a graça de Deus, estar transmitindo o Evangelho sem o romantismo que o mundo implanta, sem o romantismo que o mundo apresenta. Buscar entender o Evangelho da forma que ele é. Com toda a graça, toda a sabedoria do Espírito Santo, a gente está aqui para tentar transmitir isso para você. Conhecimento que pode transformar, mudar toda a circunstância da sua vida, todo um rumo da sua história, verdadeiramente, que depende também da sua atitude, da sua escolha de acreditar na verdade. Tá? Eu quero ler para nós hoje, 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Quero ressaltar agora, mais uma vez, a palavra ensina. A unção ensina. Durante essa caminhada cristã, que eu tenho uns 15 anos, pelo menos, a gente acaba reparando, né? E tendo experiência de aprendizado com Deus, passando por algumas coisas, mudando em algumas coisas, buscando ser transformado e conhecer mais as coisas de Deus, a gente percebe que vai se criando uma cultura no meio gospel. Eu vou chamar de cultura gospel. Eu vou falar muito isso nos vídeos, nas mensagens. E essa cultura gospel, ela acaba tomando lugar no pensamento do cristão, no julgamento, no conceito do cristão acerca do reino de Deus, acerca do mundo. E um desses pontos, um desses conceitos que mais, vamos dizer assim, mais foi defasado dentro do meio cristão, dentro da igreja, é a questão da unção. Quando se fala de unção, hoje, a pessoa fala assim, um culto teve muita unção. O que é unção para ela? O que é? A unção é ela sentir a presença de Deus, alguém recebeu uma oração e cair, né, que a gente chama até caiu na unção. O que é a unção na vida dessa pessoa? Qual que é o entendimento? Qual é o conceito dela? Se ela vai numa reunião, se ela ora, né? O que ela busca, o que ela compreende como unção. A unção, essa expressão, ela vem desde o Velho Testamento, quando os sacerdotes eram separados, quando profetas eram separados para andar com Deus, reis eram separados. Né? Deus chamava profetas e dizia, vai lá, unge fulano de profeta e unge o cicrano para ser rei. Isso era como uma nomeação de Deus, né? Mas eles recebiam um óleo da unção. Né? Aquela unção tinha aquela simbologia do óleo caindo sobre a pessoa, sobre o sacerdote também era assim, mas o que estava em jogo ali era o quê? Era a habilidade de Deus atuando através daquela pessoa que foi ungida. Então, quando chega no Novo Testamento, vamos dizer assim, na Nova Aliança, e com o ministério do Espírito Santo, a ação da unção de Deus, ela continua e até mais intensa, porque agora ela é para todos. E esse trecho é muito interessante, que João começa a falar. Ele não confunde unção de Deus com poder. Ele não fala de unção de Deus como um milagre. Ele não fala unção como uma manifestação externa. Pelo contrário. Ele fala da unção como uma manifestação totalmente interna. Por quê? Porque ele diz assim, a unção vai vos ensinar acerca de todas as coisas. Então, o que é ensino? A palavra ensino, no original grego ali, ela vem da mesma raiz da palavra didática. Ou seja, um ensino didático. O que é o ensino didático? O ensino didático
quando a criança começa a frequentar a escola, né, no ensino correto, no ensino certo, né, pedagógico, didático, para a formação, para a alfabetização do indivíduo, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir os conhecimentos pedagógicos para que a criança tenha condição de se comunicar, para que a criança tenha condição de estabelecer relação com os signos, com o idioma local, né? com a explanação de ideias, com a interpretação de ideias, a interpretação do mundo. Então a criança ela é ensinada didaticamente, é um ensino didático. Então ela vai passar os processos, né, da escola, pré-escola, primeira série, segunda série, terceira série, né? Estou falando no Brasil, né? Aí até nono ano, né? Nona série. Aí depois ensino médio. Ela vai passar por primeiro, segundo, terceiro. Depois curso superior, né? Vai fazer um curso depois da formação média. Então esse curso ela vai se especializar em um setor da vida para poder exercer a profissão, para poder exercer aquilo que ela pretende, né? Então todo esse processo é um ensino que a criança passa, que o indivíduo passa. Então, e não é um ensino, por exemplo, de outro aspecto, como aprender a interagir com as pessoas. Não é nesse sentido, a unção que ele fala ali, a palavra ensino, não é no sentido de aprender algo corriqueiramente. Está falando algo didática. Um conhecimento que é construído dentro da pessoa. Então, quando a criança, no Brasil, por exemplo, ela vai para a escola, ela vai aprender as vogais, a sequência de vogais. No Brasil, o quê? A, E, I, O, U. Aquilo fica gravado na alma dela, na mente dela. Uma parte específica do cérebro. Então, isso aconteceu conosco, né? Você que é brasileiro, se você não é brasileiro, aconteceu dentro do seu idioma. Mas isso aconteceu conosco, que foi gravado em nós, que o B e o A é Bá, que o B e o E é B. Foi gravado em nós a sequência numérica natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Tudo isso foi ensino didático que proveu em nós esse conhecimento básico. E aí, mais para frente, veio o conhecimento da gramática, da formação das palavras, da interpretação do texto, da interpretação de ideias, da formação de ideias, da produção de textos. Né? Então, tudo isso foi nos ensinado, principalmente na parte de letras e língua portuguesa, né? Língua nativa, no caso. Então, foi ensinado. Então, quando o apóstolo João se refere à unção, ele fala o papel principal da unção de Deus na vida de uma pessoa, que é ensinar a pessoa. Então, o que acontece muito é que a pessoa diz assim: eu fui a um culto e recebi a unção de Deus. Só que ela recebeu a unção, ela interpreta como? Ela recebeu, ela sentiu a presença de Deus. Foi tocada no seu corpo, na sua alma. Mas a intenção da unção não é que a pessoa participe da unção, é que a pessoa aprenda com a unção. A intenção é que o Espírito Santo construa dentro da pessoa aquele conhecimento. E agora aquilo faça parte da vida dela, assim como o alfabeto. Como falei, mais uma vez, você que é brasileiro, né, que teve formação no Brasil, na língua portuguesa. Se eu perguntar para você, dita o alfabeto para mim, você vai dizer assim, automaticamente você vai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Você vai falar automaticamente essas 23 letras. Agora, é automático, está construído dentro de você. Se eu pedir para você fazer um outro tipo de alfabeto, você vai ter uma certa dificuldade, porque não está construído. Você não foi didaticamente ensinado em outro alfabeto. Né? Talvez você tenha uma instrução a mais, aprendeu o alfabeto inglês, o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, mas estou falando da língua portuguesa. Então, didaticamente foi ensinado a você. Então, a operação do Espírito Santo na igreja, na vida de um crente, é ensinar intimamente a pessoa o conhecimento, a mentalidade de Deus. Por isso, Romanos 12, o apóstolo Paulo diz:
né, não se amoldem ao padrão do mundo, mas antes sejam renovados no seu conhecimento. Se ofereçam a Deus esse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, ou seja, o culto espiritual, a escolha de se apresentar para Deus no corpo, na alma, no espírito, para aprender de Deus. Jesus disse que a obra do Espírito Santo era o quê? Ele vai vos ensinar acerca de todas as coisas. A obra do Espírito Santo, gente, não é produzir milagre, não é trazer dinheiro para você, não é que você receba dom de língua e saia saltitando só igual pipoca na panela. Mas existem essas manifestações? Sim, existem. Eu creio. É gostoso, já participei. Receber a presença do Espírito Santo, tremer, meu corpo transpirar completamente. Eu tive experiência sobrenatural do batismo do Espírito Santo. No dia que eu recebi o revestimento de poder, o meu corpo ficou suor com azeite ao mesmo tempo. A minha roupa grudou totalmente no meu corpo. Parecia um óleo com azeite, um suor com óleo ao mesmo tempo. Então foi uma experiência maravilhosa. Fiquei alguns minutos falando em línguas o tempo todo sem conseguir me controlar. Mas a intenção do Espírito Santo em me revestir naquele dia não era só para essa manifestação momentânea. Isso acontece. Porque, gente, nós estamos falando de Deus. Deus tendo contato com o ser humano, que é frágil, vai produzir uma manifestação externa. É automático. Deus há um poder dele, ele é real, ele é vivo. O Espírito Santo está agindo aqui, nós invocamos, ministramos dentro da verdade, ele se move, claro que vai haver uma manifestação, claro que você vai sentir, claro que você vai sentir o fogo, né? Claro que você vai sentir, querer sapatear, claro que você vai querer. Mas essa não é a intenção maior, porque isso não muda a pessoa, isso é externo. A intenção maior, gente, é ensinar você, dentro de você. É fazer com que você comece a pensar igual a Cristo. Você comece a pensar igual a Deus. Que a sua opinião seja a opinião de Deus. Que o seu conceito seja o conceito de Deus. Que a sua opinião acerca das coisas seja igual a de Deus. Que a sua opinião acerca das pessoas seja igual a de Deus. Se você tem que perdoar ou não, por exemplo, Deus vai te ensinar. Se você tem que como agir na sua vida financeira, no pensamento de Deus, para prosperar com a provisão de Deus, é com a mente de Deus. Se você vai ser curado, você pensar igual a Deus. Isso é o propósito da unção. Então eu quero hoje aqui desromantizar o conceito de unção errado. Porque a palavra está nos dizendo que a unção veio para ensinar. Eu sempre tenho dito uma afirmação. Hoje, na igreja de Jesus, muitos estão participando da unção, mas não estão aprendendo com ela. Você pode participar da unção? Claro, deve, é maravilhoso. Mas você precisa aprender com a unção. Você não pode... Se você, por exemplo, é uma pessoa que sente a presença de Deus no culto, rodopia, sente o fogo. Quando você ora, você sente, mas você não gosta de ler a Bíblia e meditar nela, você está indo para esse caminho. De participar da unção, mas não aprende com ela. Se você vai num culto e não presta atenção na mensagem, não permite que o Espírito Santo te ensine, aí você glorifica, mas você fica de pé, mas você gosta da parte do profetizar, né? Mas você a sua alma fica inquieta quando vai ouvir a palavra. Sua alma vai ler a Bíblia, é uma inquietação, uma dificuldade, é uma luta, né? Dá um comichão, não consegue parar para meditar. E sendo que o Salmo 1 diz, medita na lei de Deus de dia e de noite. Ou seja, ele faz um exagero até. Tamanha urgência e importância, tamanho a mortificação que a gente precisa ter de parar de pensar o jeito que a gente pensa e pensar igual Cristo. E ele está falando, o caminho é meditar na lei de Deus. É ter satisfação na lei de Deus. Então, gente, vamos desromantizar o conceito de unção. A unção de Deus, o poder de Deus é para ensinar. A unção de Deus não é um trabalho externo, é um trabalho interno. É você aprender. É você ver as coisas como Cristo vê de verdade.
É você ter resposta para a situação. É você saber andar por fé. Se você só participa da unção, você não sabe andar por fé. Quando você se sente triste, você pensa que Deus te abandonou. Quando você vê um problema, você acha que não vai ter como resolver. Quando passa um problema financeiro, fala que Deus está provando ou confia muito mais nas pessoas. Confia no mundo. Você é uma pessoa que só participa da unção, você tem a síndrome do fim do mês. O que é o fim do mês? O fim do mês é difícil para todo mundo, está todo mundo sem dinheiro. Mas uma pessoa que aprende com a unção, ela aprende sobre fé. Ela crê em Deus todo dia, ela crê que Deus vai mandar uma provisão para ela naquele dia. Ela crê de verdade que se precisar Deus manda 2 corvos, igual mandou para Elias, levar comida para ela. Ela acredita na Bíblia, porque ela aprendeu, a unção ensinou. Entende, gente? Entenda a diferença. Aprenda e viva isso. Deus deu um propósito para a sua unção. E ele diz assim, não é necessário que ninguém vos ensine. A unção vai te ensinar. Vai ser sua didática. Ele vai ser seu professor. Ele vai construir dentro de você a didática. Ele vai construir dentro de você o conhecimento. Vai construir. E isso vai ser parte da sua vida. E você vai agir debaixo desse conhecimento. Amém? Então, vamos entender o conceito certo da unção. Você não pode só participar da unção, você tem que aprender com ela. Vou falar de novo. Não somente participe da unção, aprenda com a unção. Não adianta você sentir, rodopiar e ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa cheia de mágoa, ser uma pessoa cheia de ressentimento. Não adianta você rodopiar na unção, sentir a presença de Deus e se sentir aprovado por causa disso. Não. Sentir a presença de Deus não te aprova. E ao mesmo tempo, sentir a presença de Deus, sentir a unção e sentir aprovada para julgar os outros. Ou sentir a presença de Deus, sentir a unção e reclamar, murmurar na vida financeira. Tá tudo ruim, tá ruim para todo mundo, que prova e amaldiçoar a sua vida financeira. Não pode. Porque quem aprende com a unção não amaldiçoa a própria vida. Faz declarações de fé. Por mais que esteja passando problema, vai dizer, obrigado Deus pela sua provisão, eu creio que você já me enviou. Por quê? Fé. Chamar a existência o que não é como se fosse. Então a pessoa já anda nesse campo de fé, porque ela está aprendendo com a unção. Então, gente, permita que o Espírito Santo realize o maior trabalho do seu ministério na terra, que é te ensinar. Permita que o Espírito Santo te ensine. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou fazer uma oração aqui. Deus, em nome de Jesus, confirma esta palavra. Eu a consagro a Ti, esse trabalho. No nome de Jesus, quem receber essa palavra agora, receba a Tua unção de ensino. Eu sei que o Senhor pode promover que essa pessoa sinta a Sua unção agora. Mas mais do que sentir, ela tem que aprender com a Tua unção. Que não sejamos mais só participantes da unção, mas sejamos aqueles que aprendem com a tua unção. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da dúvida do coração, da mente dessa pessoa agora. Eu te ordeno, caia por terra a dúvida, em nome de Jesus. Declaro a bênção, a confirmação da palavra, a ação do Senhor sobre essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Continue nos seguindo. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ouça de novo, se necessário. E vamos em frente. Até a próxima mensagem.